esporte é cheio de contradições e o futebol, a principal paixão, mais ainda. De um lado, o público se entretendo e exigindo resultados. Do outro, o atleta trabalhando para se sustentar. Como torcedores, técnicos e até comentaristas esportivos, o público nem sempre entende essa realidade. No final das contas, nos campos, quadras e ginásios, quem tem a responsabilidade de resolver as coisas são os próprios atletas. Dar soluções para seus clubes e torcedores, mas principalmente para a sua vida pessoal e profissional. Alguns têm a proteção que a profissão exige, em clubes sérios e organizados, mas outros lutam contra a má gestão e injustiças de muitos dirigentes, a falta de assistência dos clubes e, principalmente, o atraso do salário. Para defender e representar todos esses atletas profissionais, em 1947, um grupo de jogadores fundou uma associação que viria a se transformar no Sindicato de Atletas de São Paulo em 1949. Agora você vai conhecer as grandes conquistas desse sindicato que mudaram para sempre a carreira dos atletas profissionais. Da regulamentação da categoria ao fim do passe. Do direito de arena à luta para garantir o pagamento dos salários em dia. Vamos juntos relembrar a história do Sindicato de Atletas de São Paulo e suas conquistas. O primeiro presidente foi o Caxambu, então goleiro da Portuguesa de Desportos. Depois vieram outros diretores, como Gércio Passadori, Mário Travalini, Dudu, Toninho Cecílio, Eduardo Ferreira e Zé Maria. A grande vitória foi a regulamentação da profissão de atleta profissional em 1976. Com a chegada do então goleiro do Palmeiras, Rinaldo José Martorelli, à presidência do sindicato, começou a discussão do mais importante projeto para a vida dos atletas profissionais, o fim do passe, que prendia o jogador ao clube indefinidamente. Foram 5 anos de ações junto a deputados e negociações com o governo federal que culminaram com a aprovação da Lei Pelé. Uma lei que permitiu que os jogadores pudessem encerrar seus contratos e mudar de clube com liberdade. No ano 2000, veio outra grande vitória para os atletas: a efetivação do direito de arena, que já existia na lei desde 1973, mas não era respeitado. Os valores pagos aos clubes pelas emissoras de televisão para transmitir os jogos de futebol passaram a ter uma parcela destinada aos atletas, os verdadeiros artistas do espetáculo esportivo. Hoje, ao final de cada campeonato, o Sindicato de Atletas é responsável pelo repasse desses valores, proporcionais à participação de cada jogador no total de partidas disputadas. A cada ano, o sindicato faz mais de 1.600 pagamentos aos atletas. Um novo lance em 2004. O sindicato ajuizou a ação que obrigou todos os clubes do país a darem férias aos atletas e depois negociou uma pré-temporada mínima de 30 dias. Depois de 4 anos de negociação, o sindicato conseguiu incluir no regulamento da Federação Paulista de Futebol a perda de pontos para o clube que atrase o salário dos atletas. Em 2014, numa negociação direta com a CBF, a penalização foi ampliada para os campeonatos nacionais. A resolução também ampara os atletas para que tomem suas decisões livremente, sem qualquer tipo de pressão, quando os clubes atrasam o pagamento dos salários. O primeiro clube a sofrer derrota por WO oficial no futebol brasileiro por conta de atraso nos salários foi o Grêmio Barueri no Campeonato Brasileiro de 2014. O sindicato conseguiu outras conquistas importantes para a atuação dos atletas no campo de jogo. A mudança no horário das partidas durante o verão e a parada para a hidratação dos jogadores, reduzindo assim o desgaste físico pelo calor. Um exemplo recente foi a organização de jogos simulatórios em várias capitais do Brasil
para a medição científica da sobrecarga térmica nos atletas. O resultado prático foi a imposição à FIFA da adoção de parada para hidratação durante a Copa do Mundo de 2014. O pioneirismo do sindicato com relação ao avanço tecnológico deu-se também durante a Copa Inovação. Foi o primeiro laboratório para o uso do vídeo no futebol no formato do atual VAR. A preocupação com a saúde dos atletas é constante. Muitos que estejam lesionados, sem clube e com outras dificuldades são atendidos pelo sindicato. Todos os associados e seus familiares possuem convênios de descontos em laboratórios, clínicas, farmácias, escolas e lojas de esporte, inclusive virtuais. Outra inquietação é com o futuro profissional do atleta depois que ele encerra a carreira. A partir de 2004, o sindicato conseguiu que ex-atletas pudessem exercer legalmente a profissão de monitor esportivo, superando o impedimento imposto pelo Conselho Regional de Educação Física. O programa Educatleta, Orgulho de Ser Atleta, oferece cursos online gratuitos que preparam os atletas para serem autônomos, para tomarem as melhores decisões em sua vida profissional e pessoal. Perto de 1.000 atletas já participaram dos cursos. O programa Atleta Empreendedor dá dicas de empreendedorismo para atletas iniciarem outras atividades fora do esporte. Em 2018, o sindicato elaborou a cartilha tributária, informando aos atletas como lidar com as contribuições e impostos federais e como negociar com vantagens os seus contratos. Para os atletas profissionais sem clube, desde 2007, o sindicato mantém o Expressão Paulista, que garante a eles treinamentos físicos e técnicos regulares. O Expressão Paulista, em seu centro de formação humana, também acompanha e forma o atleta para o exercício de sua cidadania. O sindicato criou uma agência de colocação de atletas para facilitar a contratação pelos clubes em negociações transparentes com ganhos bilaterais. Um verdadeiro marco no esporte. A entidade possui vários canais de comunicação direcionados aos atletas e ao público em geral. O site, a revista do atleta, o programa de TV Direito Esporte Clube, a TV Sapesp no YouTube, o canal de denúncias e aplicativos para smartphones. Mas não deixa de lado o contato direto com os atletas. Os diretores realizam visitas presenciais nos clubes, principalmente do interior do estado e nas categorias de base, e fazem palestras, entre outros temas, sobre direitos e deveres dos atletas e sobre a prevenção quanto à manipulação de resultados no futebol. A diretoria recebe o apoio dos associados nas assembleias que realiza regularmente. Para combater e proteger os atletas de agressões de torcedores, o sindicato ajuiza ações contra os clubes, que são os verdadeiros responsáveis pela segurança dos profissionais. Realiza também campanhas de conscientização. Organiza encontros e seminários para discutir com especialistas o esporte nacional e, claro, o futebol. O Fórum Brasil Futebol traçou um panorama mundial sobre a relação de emprego nos negócios do esporte e sobre o marketing esportivo, com participantes internacionais. O Sindicato de Atletas de São Paulo monitora as políticas públicas do setor esportivo, acompanha e analisa o balanço dos clubes no Profut e tem parceria com o Ministério Público do Trabalho contra o assédio sexual no futebol. Participa dos conselhos técnicos da Federação Paulista de Futebol e faz gestões para a valorização do futebol feminino. Os atletas recebem assessoria profissional e jurídica na capital e no interior. Nos últimos 2 anos, os advogados do sindicato distribuíram mais de 500 ações em favor dos atletas. Além disso, o sindicato homologa o desligamento dos profissionais com mais de 1 ano de contrato nos clubes, orientando sempre para a preservação dos seus direitos. Para valorizar e dar visibilidade para o atleta melhorar sua condição profissional e ser mais reconhecido e respeitado, o sindicato criou a votação para a seleção dos atletas. Os próprios jogadores de futebol votam nos melhores atletas das séries A1, A2 e A3 do Campeonato Paulista.